A chama de Roma. A lenda do grande incêndio. O som de uma brisa suave. A câmera mostra uma rua estreita de Roma, em 64 d.C. O sol do verão lança um brilho quente sobre os edifícios. Tudo parece calmo, quase poético. De repente, a câmera se aproxima de uma taverna, e um som abafado de algo caindo e estilhaçando. O som de uma pequena faísca, seguido por um estalo. De repente, uma pequena chama surge de uma fresta em um dos edifícios. A câmera se afasta rapidamente, enquanto a chama se espalha, e o som de gritos distantes, abafados, começa a ser ouvido. A história nos diz que Roma não foi construída em um dia, mas em uma noite, uma única noite de verão, ela quase desapareceu para sempre. Eles a chamam de tragédia. Nós a chamamos de inferno. E no centro desse inferno, há uma pergunta que atormenta a humanidade há 2000 anos. O imperador Nero, ele realmente colocou fogo na cidade de Roma. Uma montagem de cenas de uma noite de verão em Roma. O imperador Nero, 27 anos, jovem e impulsivo, está em sua vila, tocando uma lira. Pessoas nas ruas bebem vinho e riem. Uma família romana, o pai, Marco, 40 anos, comerciante, a mãe, Lívia, 38 anos, e a filha, Sofia, 10 anos, estão em sua casa. A filha dorme pacificamente. Tudo parece calmo. A cidade é uma paisagem de paz. A câmera para em uma taverna cheia de gente, onde a briga se torna mais intensa. No ano de 64 d.C., Roma era a capital do mundo. Uma metrópole de 1 milhão de almas. Palácios de mármore e templos magníficos se erguiam lado a lado com ruelas espremidas, onde as construções de madeira e argila se amontoavam. O ar da cidade era denso, carregado de suor, de fumaça de incenso, de vozes e de paixão. Era uma noite de verão, quente e seca, perfeita para uma cidade dormir, mas não para uma cidade sonhar. A câmera se aproxima de um dos edifícios na rua, uma taverna. Uma pequena faísca de uma lanterna cai em um pedaço de madeira. Uma pequena chama. O fogo cresce rapidamente. O som de alarme de pessoas que gritam começa a ser ouvido. A câmera mostra a família de Marco. O pai acorda assustado. Lívia, acorde. Cheiro de fumaça. Nero está na varanda de sua vila, no topo de uma colina, observando a cidade. Ele parece absorto. Seus olhos estão presos no horizonte. A primeira coluna de fumaça surge. O fogo começou no circo máximo, mas foi como se a própria cidade estivesse pronta para explodir. As ruas eram estreitas, as construções, frágeis. Em questão de minutos, o que era uma pequena chama se tornou um monstro faminto, lambendo as paredes, devorando as casas e engolindo a escuridão. O grito de uma única alma se tornou o grito de 1 milhão. As chamas engolem as ruelas. As pessoas fogem, com o pânico estampado em seus rostos. Marco, Lívia e Sofia correm pelas ruas, tentando se afastar do incêndio. Os rostos deles estão cheios de medo. Para onde vamos, Marco? Não sei, querida, não sei. Apenas coja. O imperador Nero está em sua varanda. Os guardas o aconselham a fugir, mas ele se recusa. Ele está com a lira na mão e canta uma canção. A imagem é de uma beleza aterrorizante. Um homem cantando uma canção enquanto sua cidade queima. Por 6 dias, o fogo queimou. Ele devorou prédios, templos, casas e vidas. As pessoas buscavam refúgio. O medo se espalhava. O caos dominou tudo. Mas Nero, o imperador, não estava lá. Ele não estava lutando contra o fogo. Ele estava longe, cantando. Foi nesse momento que as primeiras sementes da lenda começaram a crescer. Os guardas imperiais chegam ao circo máximo. As pessoas estão desesperadas e o fogo não pode ser controlado. Os guardas recebem ordens para criar quebras de fogo, para demolir prédios para criar uma barreira. Os soldados começam a derrubar as casas. As pessoas gritam de raiva. O povo clamava por seu imperador. Por que ele não estava lá? Por que ele não fazia nada? A resposta, no entanto, é complexa. Ele não estava lá, mas ele enviou ajuda. Ele ordenou a construção de abrigos, de comida e de água. Mas para as pessoas desesperadas, era tarde demais. Eles precisavam de um culpado.
E um culpado foi escolhido: os cristãos. A família de Marco está em um dos abrigos temporários. Eles estão exaustos, sujos de cinzas. Eles escutam um rumor sobre os cristãos. Marco olha com raiva. Esses homens estranhos que não adoram os nossos deuses, talvez eles tenham feito isso. O fogo, finalmente, cessa. A imagem mostra Roma em ruínas. A poeira de cinzas cobre tudo. A família de Marco volta para onde sua casa costumava estar. Agora, é apenas uma pilha de cinzas. Eles se olham, tristes, mas determinados. Roma estava de pé, mas em cinzas. Mas a determinação romana era de ferro. Eles começaram a reconstruir a cidade. Desta vez, com novas regras. Ruas mais largas, edifícios de pedra e água potável. E Nero, o imperador, se tornou um arquiteto. Ele supervisionou a reconstrução, e ele se tornou o herói do povo. Nero, agora com uma nova determinação, se gaba do novo projeto, o Domus Áurea, a Casa Dourada. Ele planeja um palácio para si mesmo. Seus olhos estão cheios de ambição. Para alguns, o incêndio foi uma tragédia. Para Nero, foi uma oportunidade. Uma oportunidade de reconstruir Roma à sua própria imagem. E nesse momento, a lenda se tornou uma acusação. Ele destruiu Roma para construir sua Casa Dourada. Ele incendiou a cidade para cantar sua canção. O tempo avança. Nero é acusado de crueldade contra os cristãos. O povo se volta contra ele. A lenda do incêndio se torna a sua ruína. Ele perde o apoio do Senado e do povo. Ele se suicida. A história o condena. A cidade, no entanto, continua. A nova Roma, mais forte, mais organizada, se ergue das cinzas. O grande incêndio de Roma foi um mistério por 2000 anos. As fontes antigas se contradizem. Alguns o culpam, outros o defendem. A verdade, no entanto, está no meio. Nero não incendiou Roma, mas ele se aproveitou da tragédia. E no final, a lenda se tornou mais poderosa que a verdade. A chama de Roma não queimou a cidade. Ela revelou a complexidade do poder e a fragilidade da história. A câmera mostra a nova Roma. A cidade está de pé, e as ruínas do Domus Áurea são cobertas de vegetação. O sol brilha. A cidade, que quase morreu, viveu. A música fica mais alta, com uma sensação de triunfo e esperança, e depois se esvai lentamente.